Será que o Remo vai se manter na Série A do Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta que muitos torcedores fazem diariamente sobre a campanha até aqui do Clube do Remo na Série A do Brasileirão. O Clube do Remo que teve nessa última rodada do Campeonato Brasileiro uma vitória histórica contra a equipe do Botafogo. O Remo saiu perdendo, logo ali aos 13, 15 minutos da primeira etapa com gol de Ferrarese, mas ainda no segundo tempo a equipe comandada pelo treinador Léo Condé empatou na segunda etapa com um golaço, gente, de Aleph Manga, O Aleph Manga fez um golaço lá no Engenhão e no último lance, praticamente no último lance da partida, já marcou aquele golaço sem chances para o goleiro Neto, que deu um rebote, mas o já colocou a bola lá no cantinho sem chances para o goleiro do Botafogo, decretando essa vitória importantíssima, gente, porque como eu já passei aqui para vocês no nosso canal, depois de 48 anos o Remo voltou a vencer uma equipe do Rio de Janeiro, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro como visitante. Então estava muito tempo uma quebra de tabu histórico do Leão Azul. O Remo nesse momento, gente, ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, Tem 2 vitórias até aqui jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe do treinador Léo Condé teve aquela primeira vitória diante da equipe do Bahia, aquela vitória histórica lá no Mangueirão lotado, o Bahia saiu na frente, o Remo conseguiu a virada e vocês sabem o que aconteceu lá no Mangueirão, a primeira vitória do Clube do Remo, e depois de algumas rodadas, o Remo ali conseguindo algum empate, empatou fora de casa contra a equipe do Grêmio, jogando lá na arena do Grêmio, mesmo com o jogador a menos, depois de perder aquele gol histórico, aquele gol inacreditável que o Remo perdeu naquele jogo. Depois o Clube do Remo teve aquele empate contra a equipe do Palmeiras, contra a equipe do Vasco, jogando lá no Mangueirão. Na última rodada perdeu para a equipe do Cruzeiro, jogando lá no Mangueirão, Eu acho que depois de muitos anos, muitos anos que o Remo não jogava uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro no seu estádio próprio, um Baianão, e o Remo fez aquela partida diante da equipe do Cruzeiro, perdeu pelo placar de 1-0, mas ainda é um time, gente, que na minha opinião, se o treinador Léo Condé fizer algumas lapidações, principalmente no setor defensivo, o Remo tem uma dificuldade muito grande no seu setor defensivo, O Remo tem uma das piores defesas desse Campeonato Brasileiro, leva bastante gol a equipe comandada pelo treinador Léo Condé. E ontem, no jogo contra o Botafogo, o Remo poderia ter feito uma vitória bem mais tranquila, certo, torcedor? Poderia ter feito uma vitória bem mais tranquila se o time não tivesse jogando da forma como jogou, O Clube do Remo em alguns momentos perdeu gols assim inacreditáveis jogando lá no estádio Engenhão. Então o Remo fez um primeiro tempo muito bom diante lá da equipe do Botafogo, fez um segundo tempo melhor ainda, O treinador Léo Condé, ele ajustou as suas linhas e o Remo no contra-ataque acabou vencendo a partida com um golaço de Aleph Manga e o gol de Jajá. E nós temos que falar também de Aleph Manga, hein, torcedor? O Aleph Manga, na minha opinião, foi o melhor jogador do Clube do Remo, chegou a 4 gols com a camisa do Clube do Remo nessa temporada de 2026, não é bastante gols, porque ele é atacante, tem mais de 20 e tantas partidas com a camisa do Clube do Remo nessa temporada, mas chegou ao seu 4º gol e o seu 2º gol nesse campeonato brasileiro. A última vez que o Aleph Manga tinha marcado, salvo engano, foi no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, aquele jogo que o Remo empatou 3-3 ou foi 2-2, jogando lá na arena em MRV. Então o Aleph Manga ontem fez a sua melhor partida, na minha opinião, com a camisa do Remo. Foi o melhor jogador ontem do Leão Azul diante da equipe do Botafogo. Então quando você pega um jogador da qualidade do Aleph Manga, com todo o repertório que o Remo demonstrou ontem diante da equipe do Botafogo, jogando lá no Engenhão, dá ali uma pequena esperança para a torcida do Leão Azul, que o Clube do Remo pode ainda, quem sabe, sonhar com uma arrancada histórica nesse Campeonato Brasileiro da Série A e conseguir, posteriormente, uma arrancada que quem possa ali conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana, quem sabe, seria histórico o Remo jogando um torneio internacional, seria histórico o Remo se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem uma das torcidas mais apaixonadas desse futebol brasileiro.
Na próxima rodada, o Clube do Remo, que nesse momento, gente, está na 18ª colocação, né, com 14 jogos, 11 pontos, marcou 15 gols nesse Campeonato Brasileiro, 24 gols sofridos. Como eu já tinha falado aqui para vocês, um dos pontos que o treinador Léo Condé tem que ajustar nesse Clube do Remo, gente, é em relação ao seu sistema defensivo. O Clube do Remo leva bastante gols, né? Tem levado bastante gols, né? Levou um gol ontem contra a equipe do Botafogo, levou gol contra a equipe do Galvez, jogando pela Copa Norte, levou gol contra a equipe do Cruzeiro, levou gol contra a equipe do Bahia, levou 4 gols da equipe do Red Bull Bragantino, levou 2 gols da equipe do Águia de Marabá, jogando pela Copa Norte, né? Levou gol da equipe do Vasco, né? E não levou gol diante da equipe do Amazonas. Quando a gente vai fazer um recorte aqui pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo que o Clube do Remo não levou gol no Brasileirão foi um empate 0-0 contra a equipe do Grêmio, jogando fora de casa, naquele empate que o Remo ainda estava com um jogador a menos, né? Muita gente poderia falar ali que o Remo poderia até ter perdido aquela partida, mas teoricamente foi o último jogo, né? De fato, o último jogo do Grêmio ou do Remo que não levou gol nesse Campeonato Brasileiro. Então foi esse jogo aqui foi o Remo, depois jogou contra o Vasco, depois jogou contra o Bragantino, depois jogou contra o Cruzeiro, depois jogou contra o Botafogo. Quer dizer, nos últimos 4 jogos o Remo sempre está levando gols nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos um gol, né? Levou um gol diante da equipe do Botafogo, levou um gol diante da equipe do Cruzeiro, levou 4 gols diante da equipe do Bragantino jogando fora de casa e levou um gol diante da equipe do Vasco. Então, se o treinador Léo Condé ele quer fazer de alguma forma com que essa equipe ela seja mais competitiva e o Clube do Remo possa sonhar com a arrancada e essa reação na Série A do Campeonato Brasileiro e possa escapar do rebaixamento, que seria algo fantástico para o Clube do Remo, primeiro ponto, precisa ajustar esse sistema defensivo do Clube do Remo, que não tem deixado a desejar no seu sistema de ataque, né? O Clube do Remo, 14 jogos, marcou 15 gols. O Clube do Remo tem um ataque melhor do que a equipe do Mirassol. O Clube do Remo tem um ataque melhor do que a equipe da Chapecoense, né? O Clube do Remo tem um ataque bem melhor do que a equipe do Corinthians, entendeu? Então tem outros times que tem uns ataques bem piores até aqui nesse Campeonato Brasileiro do que a equipe do Remo. Mas quando a gente faz ali o recorte em relação ao sistema defensivo, o Remo tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para a equipe do Botafogo, que já levou 26 gols nesse Campeonato Brasileiro. A próximos jogos do Clube do Remo nesse Campeonato Brasileiro da Série A, na próxima rodada, o Leão Azul vai enfrentar a equipe do Palmeiras lá no Mangueirão, depois sai para enfrentar a equipe do Bahia também lá no Mangueirão, aí vai viajar pelo Campeonato Brasileiro da Série A para enfrentar a equipe da Chapecoense fora de casa e volta no Mangueirão para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, vai jogar contra o São Paulo e também joga contra a equipe do Corinthians lá fora, lá na Neoquímica Arena. São os próximos confrontos do Leão Azul aqui nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Contra a equipe do Palmeiras, gente, se a gente for fazer aqui uma análise, atualmente o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, é um jogo muito complicado. A discrepância técnica do Palmeiras para a equipe do Remo é muito grande, né? É um jogo que, apesar de jogar dentro de casa, gente, é um jogo que, se o Remo conseguir um empate diante da equipe do Palmeiras, é um ponto que você não colocaria dentro ali do seu parâmetro de pontos que você poderia fazer nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Aí volta para jogar contra a equipe do Bahia, precisa apenas de empate para chegar às oitavas de final do Campeonato Brasileiro. Aí vai ter 2 jogos, na minha opinião, 2 jogos complicados, mas 2 jogos que o Remo dá para sonhar com 2 vitórias. Joga fora de casa contra a equipe da Chapecoense. Eu acho que o Remo, nesse jogo aqui, se ele perder, é muito ruim, porque joga contra um time que hoje tem confronto direto contra o Leão Azul. Então o Remo precisa sim sair da vitória, com essa vitória diante da equipe da Chapecoense, e joga depois contra a equipe do Atlético Paranaense, que no ano passado também estava na Série B do Campeonato Brasileiro, apesar que vem fazendo uma belíssima campanha até aqui na Série A. Nesses 2 jogos, né, um fora de casa contra a equipe da Chapecoense, jogando lá na Arena Condá, e o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, jogando ou no Bainão ou lá no Mangueirão, são 2 jogos que o Remo tem que fazer, no mínimo aqui,
4 pontos. Não pode deixar de fazer 4 pontos, no mínimo, nesses 2 jogos. Porque esses 2 jogos são primordiais para a equipe do Remo. Primeiro jogo contra a equipe da Chapecoense, jogando fora de casa, é um adversário direto. Então esse jogo o Remo não pode deixar de pontuar. E contra o Atlético Paranaense, que até ano passado estava na Série B do Campeonato Brasileiro, é uma equipe que está fazendo uma boa campanha, mas eu acredito que o Remo também poderá bater de frente, jogando diante do seu torcedor lá no Baenão ou lá no Mangueirão, pode ali conseguir uma vitória. Depois vai jogar contra a equipe do São Paulo, né, que está sendo bastante pressionada pela sua torcida no comando técnico do treinador Roger Machado. São Paulo que vem fazendo um campeonato brasileiro até aqui, gente, apesar das críticas lá do treinador Roger Machado, o São Paulo vem fazendo um campeonato brasileiro até de forma tranquila nesse ano de 2026, né? E o Remo também aqui, eu acho que o Remo dá para lutar por um empate ou uma vitória diante do Tricolor Paulista. Aí pega uma pedreira, que é o Corinthians, lá no dia 22/7, às 17 horas, lá na Neoquímica Arena. Jogo dificílimo, o Corinthians vem numa crescente nesse momento do Campeonato Brasileiro, na Libertadores, né? Desde a chegada do treinador Fernando Diniz, que o Corinthians não sofreu sequer gols, né? O Corinthians não sofreu nenhum gol até aqui na Libertadores e vem numa crescente. Então, desses próximos jogos do Clube do Remo, tirando o Palmeiras e tirando a equipe do Corinthians fora de casa, na minha opinião, e eu quero, torcedor, que você deixe aqui o seu comentário, o Remo pode conseguir um empate ou uma vitória diante da equipe do São Paulo, um empate ou vitória diante da equipe do Atlético Paranaense, vitória contra a equipe da Chapecoense, porque é um adversário direto, o Remo precisa pontuar nesse jogo lá na Arena Condá, e contra a equipe do Palmeiras, que é um time que hoje está à frente do Clube do Remo, nessa Série A do Campeonato Brasileiro, é o líder, né? Tecnicamente é uma equipe bastante superior. Se você conseguir um empate, um pontinho diante da equipe do Palmeiras, é um ponto que você não teria colocado ali naquele calendário, né, de pontos que você teria que fazer contra alguns adversários nesse Campeonato Brasileiro. Depois o Remo, gente, depois do Corinthians, o Remo pega o Vitória, que está fazendo um belíssimo Campeonato Brasileiro, podemos dizer aqui para você, né, gente? O Vitória no ano passado lutou até a última rodada contra a zona de rebaixamento, conseguiu uma arrancada histórica e está jogando pelo 3º ano consecutivo essa Série A do Campeonato Brasileiro. E um time que o Remo poderia se espelhar é o Vitória. O Vitória no ano passado, em boa parte do Campeonato Brasileiro, se manteve na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas nas últimas rodadas conseguiu uma reação histórica com o treinador Jair Ventura e acabou escapando da zona de rebaixamento. E nesse ano de 2026 vem fazendo um Campeonato Brasileiro até aqui de forma bem tranquila, goleou ontem a equipe do Coritiba pelo placar de 4-1, jogando lá no Barradão. Depois o Remo pega a equipe do Mirassol, que também é um adversário direto, apesar que a equipe do Mirassol, eu esperava muito mais dessa equipe nessa temporada de 2026, até por tudo aquilo que o Mirassol fez na temporada de 2025, quando terminou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Inclusive esse ano está disputando a Copa Libertadores da América, apesar de não ter feito um bom campeonato paulista. Nesse momento, gente, como eu já passei para vocês, o Remo está na 18ª colocação nesse Campeonato Brasileiro, tem a 2ª pior defesa do Campeonato Brasileiro e são dos pontos que o treinador Léo Condé, na minha opinião, precisa ajustar do Clube do Remo para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, é o seu sistema defensivo. Se o Léo Condé ajustar esse sistema defensivo do time azulino, eu tenho certeza absoluta que o Clube do Remo, pelos jogadores que tem, Aleph Manga ontem demonstrou diante da equipe do Botafogo que pode ser esse ponto fora da curva do Clube do Remo. O Aleph Manga tem muita qualidade, gente, muita qualidade. Não vinha fazendo boas atuações, é verdade, né? Marcou poucos gols até aqui, é o 4º gol dele até aqui no Clube do Remo, mas é um jogador que tem bastante qualidade e ontem deixou muito claro que pode ajudar o Clube do Remo nesse restante da Série A do Campeonato Brasileiro. Outro jogador também que eu tenho gostado demais é o Jajá. O Jajá fez um bom jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino naquela derrota, jogando lá em Bragança Paulista, mas é um jogador que pode ali também ajudar demais o Clube do Remo. Tem outros jogadores que na minha opinião pode crescer ainda nesse Campeonato Brasileiro, dentre eles Gabriel Talhari, jogador que no ano passado
fez um bom campeonato brasileiro diante da equipe do Juventude, apesar do rebaixamento da equipe jaconeira, e tem outros jogadores que já são mais experientes, como o Zé Welles, que fez boas temporadas aqui no meu Fortaleza Esporte Clube, né, que acabou saindo do Fortaleza para o Clube do Remo. Iago Pikachu, que eu acho que ainda está devendo um pouco mais no Clube do Remo, por ser aquele Pikachu incisivo, aquele Pikachu de homem surpresa. Eu acho que o Pikachu ainda tem a que crescer nesse Campeonato Brasileiro, e se crescer da forma como a gente sabe que o Iago Pikachu tem qualidade para jogar na ponta, pode ajudar demais o Clube do Remo nessa arrancada no Campeonato Brasileiro. Nós temos também o Patrick, que ontem fez uma boa partida diante da equipe do Botafogo. Então, se o treinador Léo Condé, na minha opinião, ajustar um pouco o sistema defensivo, ajustar um pouco essas linhas, e esses jogadores, que na minha opinião tem bastante qualidade, eles tiverem uma crescente nesse Campeonato Brasileiro, o Remo pode sonhar com a arrancada nessa Série A e quem sabe ali ainda beliscar uma Copa Sul-Americana, que seria algo fantástico já no seu primeiro ano de Série A do Campeonato Brasileiro, primeiro ano que o Remo disputa o Brasileirão na era dos pontos corridos. E você, torcedor azulino, você, torcedor do Norte, você, torcedor do futebol brasileiro, você que gosta de acompanhar o Clube do Remo, o que você achou até aqui dessa nossa análise do Clube do Remo até aqui no Campeonato Brasileiro? Se você chegou aqui pela primeira vez, eu peço que você possa se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, que é muito importante para manter esse nosso trabalho sempre ativo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um forte abraço.